São. Falando sobre quebrando silêncio, é um tema que eu gosto bastante. Nós trabalhamos já suicídio, abandono, violência contra as crianças. E este tema, deste ano, mais do que nunca, um tema inspirado por Deus. Eu gostaria, diante de nós começarmos, orarmos, tá bom? Vamos orar, então? Papai do céu, muito obrigada, porque o Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida. O Senhor sabe o que a sociedade mais precisa e, principalmente, que a nossa igreja, os seus filhos, as famílias que o Senhor tanto ama, tanto precisam dos conselhos do Senhor e do direcionamento da sua palavra. Nos inspire, nos abençoe e encha-nos com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, esse tema, este ano, Quebrando Silêncio, lindamente, todo mundo aí de preto, é sobre socorro para as famílias. Nunca antes um tema foi tão importante quanto este. Porque neste período pandêmico em que o mundo vive, nós entendemos que quando tudo dá errado e tudo fecha, a gente volta para onde? A gente volta para casa. Nunca se imaginou que a igreja fecharia, que as escolas fechariam, que o trabalho te mandaria para casa. E nesta situação a gente se viu como? Todo mundo junto, dentro de casa e mais do que nunca, torcendo para que a nossa família tivesse o quê? Saúde. Contando no dedo para ver se não está faltando ninguém. É assim que a gente se sente. Quando um tomou vacina, o outro, se pudesse, pegava a vacina de todo mundo que tinha naquele posto e trazia para casa, vacinando todo mundo. Não estava só bom eu, mas todo mundo tinha que estar protegido também. Essa é a sensação que a gente tem quando se trata de família. Mas Deus quer mais do que isso. Ele não quer simplesmente que você saiba onde você pertence, mas Ele quer que você seja feliz naquele vínculo, naquela comunidade, com aquele povo na qual você pertence. É por isso que, mais do que nunca, falar sobre esse tema num período onde tantas famílias estão aí desgastadas e passando por tantos problemas, a gente precisa, mais do que agora, conhecer qual é o propósito de Deus e se enquadrar aí para o seu querer, para que a gente consiga, então, não ter só uma família, mas ter, então, um lugar de refúgio. Como é que é o seu lar? O seu lar, ele representa para você um lugar de refúgio ou um campo de batalha? É sobre isso que a gente vai falar agora nesta manhã, com alguns versos bíblicos para nos orientar e buscar aquilo que Deus espera de nós. Quando a gente entra em casa, dia de trabalho, um dia de escola, enfim, eu entro na minha casa, qual é o primeiro sentimento que eu sinto aí? Eu sinto o quê? Você aí de casa. Quando você chega em casa, você sente como? Eu me sinto num lugar de refúgio ou num campo de batalha? Lá vamos nós de novo para mais um dia. O que será que vai acontecer nessa casa hoje? Isso é algo de se pensar, porque Deus espera que você tenha, sinceramente, aqui neste mundo, um lugar de refúgio. Bom, o que a Bíblia diz? Para que eu tenha um lugar de refúgio, o que eu preciso? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses. Vamos juntos? Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Eu trouxe já prontinho, se você quiser acompanhar comigo pelo telão, fique à vontade. Se você quiser acompanhar pela palavra de Deus, folheando, pintando, marcando, fique à vontade. E aí o capítulo 14. Eu vou ler o que está no telão, tá bom? Mas eu tenho a Bíblia numa linguagem contemporânea e eu quero ler para vocês também nessa versão, tá? Olha só, o que eu posso fazer para manter o meu lar um lugar de refúgio? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. A minha Bíblia, na linguagem contemporânea, diz o seguinte: o amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estão sempre vestidos com ela. É assim que a Bíblia diz, numa nova linguagem, mas a gente tem que, o que a Bíblia diz, para que eu tenha um lugar de refúgio, a palavra-chave é amor. Eu preciso aprender a amar para que eu tenha na minha casa um lugar de refúgio. Mas eu quero dizer para vocês que a gente já sabe que amor é
Amor é Deus. Deus é amor. Para que na minha casa eu consiga ter o amor, eu preciso saber o seguinte, que Deus precisa estar na minha casa. Deus precisa estar na minha casa. Eu preciso enquanto eu estiver ali com a minha família, levantar um altar diante do Senhor todos os dias na minha casa, para que o amor habite dentro dele. Nunca se foi tão necessário levantar um altar diante do Senhor dentro das nossas casas como no tempo de agora. Então você quer que resolver todos os problemas da tua casa, precisa ter amor lá dentro. E amor é Deus, e Deus precisa estar na sua casa. E não ache que ele simplesmente está em você, porque ele precisa ser adorado, invocado e clamado dentro do seu lar, para que ele possa estar. E quando você veste a roupa do amor, e você tem o essencial, que é esse amor, você consegue superar qualquer obstáculo que você venha enfrentar. Vamos lá? Nós temos algumas definições de amor. Alguém definiu o lar como a seguinte maneira. Definições de lar. É o seguinte. Lar é um mundo de dificuldade por fora e de amor por dentro. Eu posso enfrentar todos os problemas, mas dentro do meu lar eu tenho o quê? Amor. E continua. Lar é o lugar onde os pequenos são grandes e aonde os grandes são pequenos. Lar é o lugar onde o nosso estômago recebe 3 refeições diárias e o nosso coração 1000. Esse é o lar essa é uma definição de lar, mas eu também trouxe uma definição do lar adventista que diz assim: deve-se procurar, seja o lar, tudo quanto está implícito nesta palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultive as afeições, em vez de serem estudantemente reprimida. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Amor é algo que a gente se constrói. Amor é algo que eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Essa é uma definição dos mandamentos de Deus, e é muito importante quando a gente lida com isso, porque eu preciso aprender a amar a Deus. O Espírito de Profecia diz que os meus filhos aprenderão a amar a Deus através da minha conduta e do meu relacionamento com Ele. Então, o amor a Deus é algo que a gente busca para a nossa vida, para o nosso lar, e, consequentemente, os nossos filhos aprenderão pelas nossas ações a amar a Deus também. Mas eu preciso amar o outro como eu amo a mim mesmo. Amor próprio é fundamental. Você precisa aprender a se amar, aceitar-se como você é. E a partir de então, quando você se ama, você automaticamente entende a necessidade do outro e passa a se amar também. Então, palavras de amor, palavras de cortesia, palavras de carinho ajudam tanto a si mesmo, mas também a disseminação desse amor em casa. Eu amo a minha mãe. A minha mãe hoje está passando por um tratamento de doença, enfim, está muito dodói, mas a minha mãe é o amor da minha vida. Porém, no entanto, contudo, a minha mãe passou por muitas dificuldades e, filhos, entendam uma coisa: a sua mãe é uma pessoa com sentimentos, com uma história, com uma criação. Então, antes de julgá-la, se coloque no lugar delas. Às vezes as mães cometem erros, mas elas também tiveram uma educação, um histórico, dificuldades. Então, se coloque no lugar delas. E eu amo a minha mãe, apesar das dificuldades que já enfrentei com o meu relacionamento com ela. Porém, eu trouxe comigo e desenvolvi, principalmente na adolescência, uma autoestima muito baixa, por conta dessa falta de afeto e principalmente das palavras, sabe? A gente fala um pouquinho mais para frente sobre isso, mas precisava muito essa questão de me sentir amada, mas de ouvir sobre isso. E aí eu me casei e tinha que ser um gordinho, sabe, gente? Para combinar, pedir isso para Deus, estava lá escrito, não podia ser magro, senão não ia pegar bem. E aí Deus me deu um gordinho também, e lá estou eu casada e acordo de manhã, ou me arrumo para ir para a igreja, e esse rapaz vira para mim e fala: como você é linda. E eu falo: não é para mim que ele está falando uma coisa dessa. E aí aparece outro dia, estou lá arrumada, ele olha para mim e falou: nossa, como você é linda. Eu falei: não é possível. E aí eu internalizei isso tão grande que agora não tem quem tire isso de mim. Linda, maravilhosa, entendeu? E aí mas olha só o poder das palavras. Olha como isso é importante. Estou lá limpando, ou então estou cozinhando, e ele chega, me abraça e fala: como eu amo você.
Já internalizei isso também, sou amada. E como é importante as palavras de cortesia, as palavras de carinho, as palavras de amor, olhar para o outro e elogiar. A Joana, ela se arruma de manhã, ela vai perguntar, vou lá, vou ver o que meu pai acha. Mas eu já falei que está bonita. Não, meu pai tem que ver. Hoje ele se arrumou, ela olhou para trás e falou, pai, quem está bonito hoje é o Senhor. Olha só como essas coisas elas se desenvolvem. Sentir que ama, isso é bom, mas demonstrar em palavras e ações, isso é fundamental para que esse amor se dissemine no lar e seja realmente vivido dentro da sua casa. Já é um refúgio, não é mais um campo de batalha. Vamos continuar aqui? Olha só. Quem ama, cuida, não maltrata. Isso é fundamental. E agora nós vamos para o livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, lá para o finalzinho da Bíblia, se você quiser acompanhar comigo. Amo esse verso. Então, nós vamos para 1 Timóteo 5, versículo 8. Quem ama, cuida, não maltrata. Aqui diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Isso está em 1 Timóteo 5, versículo 8. Não é de nenhum pensador, é o próprio Deus quem disse isso para nós hoje, nesta manhã. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, é pior do que um descrente. Eu digo para você, se isso não tem acontecido na sua casa, não adianta todo sábado de manhã vir para a igreja lindo e maravilhoso, dizer que tem uma fé, se dentro da nossa casa a gente não vive ela. Cuidar daqueles que a gente ama, ajudar uns aos outros, e vem me dizer que você ama a tua mãe, acorda de manhã, teu quarto está daquele jeito, e você finge que não vê, tem coisa errada por aí. Porque quem ama cuida, quem ama ajuda, quem ama não deixa a mãe limpando a casa o dia inteiro sentado no sofá vendo o celular. Porque quem ama cuida. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, gente? Isso já virou bordão lá em casa. Tá a Joaninha no sofá, senhor Joel, porque é Joana, né? Joel e Ana. E aí tá o senhor Joelzinho no canto da cama, feliz e contente, só vou para 1 Timóteo. Gente, a Bíblia disse que quem ama cuida, todo mundo levanta e começa a trabalhar em casa. Já virou um bordão, porque eu não preciso falar mais, Deus falou. E agora vai todo mundo ajudar? Porque a gente tem uma noção de que a mãe trabalha fora, a mãe trabalha em casa, a mãe cuida de todo mundo. E eu digo a questão da mãe, né, nesse caso, porque é algo que fica um pouco mais claro para a gente. Mas o Espírito de Profecia diz que os pais, mãe e pai, é quem motiva os filhos a ajudar em casa. Agora eu estou fazendo tudo. Não, agora a gente para tudo, vamos dividir as tarefas. Não é justo eu fazer sozinha. Mãe e pai. E aí eu digo também, às vezes o pai trabalha fora, faz o melhor, chega em casa, precisa ser cuidado também. Não vou fazer isso porque... Não, ele também merece ser cuidado, merece ser ouvido. Os filhos merecem também atenção. Quem ama, cuida, não deixa para lá. Estou pegando no pé. Pegue no pé mesmo, ele é seu e você tem que cuidar, porque se você não cuidar, os outros cuidarão e farão o que quiser da vida dele. Então, quem ama, cuida, e a Bíblia disse isso. Deus falou. Então, por favor, um lar, ele é feliz quando a gente tem amor e respeito de uns para com os outros. Quando eu respeito, quando eu cuido de todos que estão dentro da nossa casa. Então, não é simplesmente tarefa de um, mas é tarefa de todos. Amo a minha mãe, acordo de manhã e deixo a cama pronta para ela, porque eu sei que ela vai abrir um sorriso no rosto e vai se sentir muito cuidada por isso. Fiz a minha parte. Amo meu pai, por isso eu vou ajudar e responder na primeira vez que ele chamar. Não vou fazer cara de que não estou ouvindo. Chamou? Vai. Por quê? Porque você ama. Quem ama, cuida. Quem ama, faz. Quem ama, respeita. Relacionamentos felizes são formados por pessoas capazes de comunicar os seus sentimentos através de palavras e atos. O amor nunca morre de uma morte súbita.
Ele morre lentamente, assassinado diariamente pelos acúmulos de desatenções, das grosseirias e da estupidez. Ignorância, às vezes nós somos tão bons e tão educados fora, e dentro de casa, no primeiro falar, a gente acaba não conseguindo se controlar e de se conter. Amor, ele nasce, precisa ser desenvolvido, precisa ser clamado dentro de casa, mas ele também pode morrer pelas as nossas próprias ações egoístas. Quando eu penso só em mim mesmo e acho que posso tratar os que estão ao meu redor de qualquer forma, de qualquer jeito, eu estou matando o amor que tem dentro da minha casa. Talvez o amor dos filhos, talvez o amor do esposo para com a esposa e vice-versa. Tomemos muito cuidado. E quem ama, cuida. Quem ama, respeita. E agora a gente vem sobre esse tema tão importante, respeitar e não agredir. Quem ama, respeita e não agride. Vamos para a Bíblia, 1 Pedro 2, versículo 17. Pode folhear aí mais um pouquinho para frente, está pertinho de Timóteo, 1 Pedro 2, versículo 17. A Bíblia diz o seguinte: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. 1 Pedro 2, versículo 17. Eu amo, eu cuido, eu amo, eu respeito. E respeitar o que é? Respeitar é ouvir quando o outro está falando. Não adianta mexer no celular e falar, pode falar que eu estou te ouvindo, porque a gente não ouve. Pode até ouvir, mas não tem interpretação de texto, viu? Então, quem ama tem que parar, tem que ouvir, tem que dar atenção para o que o outro está falando, mesmo que ele não tenha paciência dos detalhes da sua vida, porque eu conto uma história cheia de detalhes, o Joel já fala, chega nos finalmente, tem que me respeitar. Se eu quero contar os detalhes, até a cor da roupa da pessoa que estava lá presente, né? Não, Ana Paula, chega logo nos finalmente, mas tem que ouvir. Quem ama, ouve. Quem ama, dá atenção. Pode ser uma história muito séria, pode ser algo simples, mas eu quero me comunicar, eu quero falar. Outra coisa importante, quem ama respeita o outro do jeito que ele é. Respeita o gosto do outro. Quem ama, respeita a privacidade do outro também. E o jeito que ele é. Vocês sabem que eu passei por uma experiência, e eu quis trazer aqui para vocês, muito interessante. Fez o frio, a Joana perdeu todas as roupas, e eu fui numa outlet comprar roupa de frio. E lá vai a mãe, numa bacia de promoção, e traga uma calça preta, azul e cinza. Gente, a calça tinha até franela por dentro. Toda vez que eu ia pôr a calça na menina, ela chorava. Toda vez. E eu achava que eu amava, eu estava cuidando e dizia para ela assim, menina, toma vergonha na cara, usa a roupa que eu estou te dando. É a roupa que você tem, um dia você vai crescer e vai valorizar isso. É quentinha. E ela chorava, não é rosa, mãe, não é rosa. E eu achando que eu estava certa. Aí a minha mãe viu a cena. E a minha mãe chegou para mim e disse assim, filha, se a sua filha gosta de uma roupa rosa, como é que você comprou uma calça azul? Preta, cinza? Não tinha parado para pensar nisso, porque eu sou a mãe, né? Eu sou a mãe, a autoridade máxima. E estudando sobre isso, de novo, pensei nessa história. O que eu fiz? Fui lá e comprei uma lilás e uma rosa. Gente, ela pôs com tanta emoção, e ela até passa a mão na roupa assim, ó. Ai, é rosa? É rosa. Respeito. Você sabe que eu não tinha parado para pensar que ela, com 5 anos de idade, ela tem gosto, ela tem personalidade e ela gosta da roupa rosa. Eu achei que comprando de bacião a roupa azul, preta e de ótima qualidade, eu ia estar fazendo um bom negócio. Eu podia estar amando e cuidando dela, colocando uma roupa de frio, mas eu não respeitei o gosto dela. A fase vai passar, talvez depois ela só vai querer usar preto e eu ainda vou tacar isso na cara dela. Porém, respeitar o outro, ouvir o que ele tem a dizer, conversar com ele, saber que o gosto é este. Fiz essa comida hoje porque o seu pai gosta muito. Isso é respeito. Sabe, às vezes você coloca no prato só o que o pessoal gosta, mas não gosta daquilo. E tem gente que fala assim, não é verdade que a gente ouve muito? Na minha época, comi o que tinha na mesa.
porque só tinha aquilo na mesa. Se hoje você pode respeitar o outro com os gostos dele, é claro, né? Que lá em casa, mãe, eu não gosto de beterraba. Como não gosta? Você gosta de chiclete? Só chupa o pirulito se comer a beterraba. Aí come tudo, adora, enfim, mas aí já é um combinado, né? Mas respeitar o outro, os gostos dele, quem ele é, o jeito de ser. Às vezes a gente afasta muito os nossos filhos de Deus, de verdade, porque os nossos filhos gostam daquilo que a gente sabe que não vai ser bom para ele, e a gente, ao invés de trazê-lo para perto da gente, o que a gente faz? A gente taca a Bíblia nele, e aí ele não quer saber nem de você e muito menos de Deus, porque se Deus é desse jeito, eu não estou dizendo para você que você vai aceitar isso. Mas, às vezes, é importante a gente ouvir o que ele está ouvindo, saber o que ele está fazendo, ter ele perto da gente para depois demonstrar um Deus de amor que ama ele do jeito que ele é e vai transformar o coração dele, porque Deus faz qualquer coisa. Vê a diferença? Que quando a gente critica, julga o outro, briga com o outro, a gente afasta o outro da gente. Então, eu quero que vocês entendam agora que respeitar o outro é mais do que simplesmente conviver com ele, é ouvir o que ele tem a dizer, é respeitar o jeito dele também, e juntos, no altar, nós vamos entregando as nossas arestas, nossas dificuldades, os nossos jeitos diferentes, e olha só, pai, mãe, a gente muda o outro quando a gente muda a gente primeiro. O outro está incomodando, você está incomodado com o jeito do outro por alguma coisa? Muda seu modo de ver primeiro. Esposo, esposa, tem alguma coisa que te incomoda? Muda primeiro. Eu sempre fui muito seca, né? Então eu não abraçava, não beijava, e aí eu comecei a orar a Deus por alguns problemas, e casamento é assim. E aí eu comecei a ver meu marido sentado no sofá, eu falei assim, é agora que eu vou lá dar um beijo nele. Ele até perguntava, você quer alguma coisa? E eu falava, não, mas eu estava treinando, porque eu não tinha o hábito de fazer isso. Aí eu estava, outro dia, passava ele lá assistindo alguma coisa e tal, eu sentava e, vou ficar aqui com você, Eli, você está bem? Eu estou ótima. Mas fui aos poucos mudando a mim mesma, porque aí eu fui conquistando algo muito maior. Então, quando a gente tem algo dentro da nossa casa que nos incomoda, a gente precisa mudar primeiro. E aí nós alcançamos o outro e as transformações vão ocorrendo naturalmente. Bom, respeito. Fui demais? Pronto, mais um. Respeito para com as pessoas é sinal de respeito para comigo mesmo. Quando respeito o outro, demonstro que sou digno de ser respeitado. E respeito me leva a tratar as pessoas com honra e dignidade. E isso não está relacionado só com quem mora lá fora, principalmente com quem mora na sua casa. Quem ama, perdoa, não pune. Bom, esse está em Colossenses 3, versículo 13. Vamos voltar um pouquinho. Colossenses 3, 13. E diz assim: não fiquem irritados uns com os outros, perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Pessoal, presta atenção aqui. O final desse verso é imprescindível. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Perdoar é uma coisa muito séria. Dói. Dói muitas vezes ceder e dói mais ainda odiar alguém e ter muita raiva do outro. Porque o perdão traz cura, o perdão traz libertação. Deus já te perdoou. Para que carregar a raiva do outro? Deus já perdoou você. Então você não tem nem o direito de ter raiva do outro. Mas falar isso é fácil, né, Ana Paula? Falar isso é tão fácil. Eu aprendi que perdão, a gente não esquece ele.
mas ele é uma cicatriz que não dói mais. Eu caí uma vez, fui no hospital, a doutora disse que não precisava de ponto, tenho a marca até hoje, eu lembro de tudo, mas não dói nada. Isso é perdoar. E eu quero dizer mais, olha só, perdoar é uma escolha que precisamos fazer todos os dias, porque sempre vai haver decepções e mal entendido e até mágoas. É ou não é? A gente vive todos os dias com pessoas, inclusive aqueles da nossa casa. A gente perdoa hoje quando pensa que não, o filho fala uma coisa que machuca tanto o coração. E tem mais, tá? Se você aprender a perdoar o seu filho e demonstrar esse perdão a ele, consequentemente, ele também aprenderá a pedir perdão a você quando ele te magoar. Não peça isso dele se você não consegue demonstrar isso para ele. Quando nós permitimos que Deus dirija os nossos relacionamentos afetivos e sociais, nós encontramos o real sentido da vida. Eu sei que meu tempo está estourando aqui já, mas eu quero dizer para vocês que quando eu tinha 9 anos, os meus pais se separaram. E o meu pai se casou com uma moça de 17 anos, 16 anos mais nova que ele. E lá fomos nós viver essa realidade. Minha mãe sofreu muito, nós também. E quando nós chegávamos em casa, na casa do meu pai, quando a gente era criancinha, assim, ele sempre fazia o dia da besteira, então eu tinha de tudo. Eu tinha uma bolacha, eu tinha um bombom, eu tinha tudo que eu queria. Quando meu pai se casou de novo, a esposa dele escondia tudo dentro dos guarda-roupas que tinha as toalhas, sabe? Toalha, lençol, ela escondia tudo. E eu ia descobrindo. Aquilo dava uma raiva tão grande. É a casa do meu pai. O tempo foi passando, nossos relacionamentos foram tendo altos e baixos, muito mais baixos que altos. Mas aí, quando eu fui me casar, eu falei para o meu pai o seguinte: pai, é o seguinte, vou entrar na igreja, mas se a sua esposa estiver no banco, eu largo o senhor e entro sozinha. Gente, era meia-noite, eu recebi uma mensagem de texto dela escrevendo para mim assim: eu espero que você seja tão infeliz no casamento quanto a sua mãe foi. Imagina, cheguei lá na hora. Fui tirar satisfação, mal covarde, nem tiro tanto, mas o Joel estava lá, né, o noivo. Como sua esposa escreve isso? Mas ela entrou no casamento, meu pai tenso, ela foi, eu ainda até cumprimentei ela na mesa, enfim. Mas toda vez que eu tinha um relacionamento com Deus, que eu conversava com Ele, e que nós estávamos juntos, eu e Deus, Ele dizia claramente para mim: perdoe ela. Claramente Ele falava isso. Perdoe a Cleide. Por muitas vezes, eu estava aqui na frente pregando para alguém e o Senhor falava: perdoe a Cleide. Quando eu fiz 30 anos de idade, eu lembro, eu fui no meu pai, tinha um bolinho, e lá eu me levantei e falei: Cleide, eu quero pedir perdão para você. Me perdoa. E eu quero que você saiba que você é da minha família. Falei isso para ela. Nós nos abraçamos, a partir de então, ela é diretora do Ministério da Mulher, eu sempre com ela, ajudando ela no que ela precisava. A Cleide ficou doente, nós tínhamos pouco contato, mas nós agora nos respeitávamos, nós nos amávamos, mesmo que a gente não tivesse um elo tão grande de amizade, mas nós nos perdoamos. A Cleide ficou doente, e no dia 25 de outubro de 2019, a Cleide faleceu. Na quinta-feira, eu estava limpando meu banheiro e Deus falou assim para mim: se você se preocupa com ela, liga agora. E eu disse para ele assim: ai, mas é tão tarde, eu não vou ligar para ela não, amanhã eu ligo. Ela faleceu às 9 horas da manhã, não deu tempo para eu ligar. No dia 6 de outubro eu fiz aniversário. E ela me mandou uma mensagem desse jeito: você é minha filha do coração e eu sempre vou amar você. No dia 25 a Cleide faleceu. Com 40 anos de idade. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu amo a Cleide e eu vou ver a Cleide, vou viver a eternidade com ela. Sabe por quê? Porque o perdão é cura. O perdão liberta. E a Cleide é da minha família. Não importa como a gente... os percalços que a gente aconteceu na vida. Dia dos Pais estava a minha mãe, o meu pai, os genros, os filhos, todos juntos. Há mais de 25 anos eles não se falavam. E hoje eles são amigos. Porque o perdão liberta, o perdão traz restauração. É Deus quem dá o perdão. E quem é você para guardá-lo para si e achar que não pode dar para quem merece, inclusive para aqueles que moram com você e fazem parte da sua família?
Você não sabe quanto tempo tem, enquanto viver, viva amando a Deus, amando a si mesmo e amando aos outros, inclusive os que estão da sua família. Porque se Deus colocou eles na sua vida, Ele tem um propósito. E quem somos nós para maltratar, para rejeitar, para julgar qualquer um que seja, inclusive os nossos? Porque a nossa casa tem que ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Para finalizar, a família cristã deve ser uma escola de preparo, em que os filhos se graduarão para entrar numa escola superior nas mansões de Deus. Lar Adventista, página 547. Vocês querem viver eternamente no céu? Começa aqui. Você quer a tua família completa na eternidade? Ah, como eu quero. Isso começa aqui. Começa dentro da nossa casa. Começa refletindo sobre Deus, sozinho, com os outros. A essência da minha casa precisa ser Deus como no altar. Deus como referência. Deus como o amor que eu tanto preciso, e aí esse amor transforma a mim, transforma meus filhos, transforma meu marido, transforma meus pais, meus irmãos. Mas eu começo clamando dentro de casa e refletindo dia a dia Deus na minha vida. Este verso não está no slide, mas eu faço questão de ler ele agora, antes que as meninas venham cantar. Já podem se posicionar, e eu quero ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 6 ao 9. Você pode procurar junto comigo, ou você pode simplesmente me ouvir. Deuteronômio diz o seguinte, 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 6, versículo de 6 a 9. Esse eu não pus no slide, mas esse é um dos versos que eu mais gosto, sabe? Ele diz assim: escrevam no coração os mandamentos que eu estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem para os seus filhos se apropriar deles também. Que eles sejam assunto da sua conversa, aonde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de vocês caírem na cama. À noite, que eles estejam amarrados nas mãos e na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente das portas das casas e nas portas das suas cidades. Reflitam sobre Deus quando vocês acordam, quando vocês andam na rua, quando vocês vão se deitar. Conversem sobre Ele, falem sobre Ele. Tenham eles dentro da tua mente, dentro do teu coração, nas suas ações todos os dias. Sabe por quê? Porque não só a sua casa vai ser um lugar de refúgio, mas a sua pessoa e a sua companhia vai ser alívio para este mundo perdido e de famílias destruídas que nós temos lá fora. Para que a nossa família esteja na eternidade, começa dentro da nossa casa. E essa luz não vai ficar sozinha lá. Ela vai brilhar aonde cada membro da tua casa andar e por onde eles forem. Reflitam nessa música e, principalmente, reflitam em Deus, porque só Ele pode transformar a nossa casa de um campo de batalha para um lugar de refúgio. Sob a graça e paz.
em mim. Reflita em mim quando a cor do pôr do sol encher o céu. Reflita em mim quando as lágrimas surgirem ao orar, pois ano lado a lado, sob a graça e paz, com amor, Filho de Deus, cuido de você. Reflita em Deus. Reflita em mim, se as crianças entoarem seu louvor. Reflita em mim, se for velho pra ensinar, velho pra pregar, velho pra sair, pois ano a ano, lado a lado, sob a graça e paz, com amor, Filho de Deus, cuido de você. Reflita em ano, lado a lado, sob a graça e a paz. Reflita em Deus, com amor, Filho de Deus, eu cuido de você. Reflita em mim. Você viverá com a sua família dias bons e dias ruins. Mas se Deus for o Senhor da tua casa, Ele vai cuidar de você em todos eles. Oremos. Papai querido, obrigada. Obrigada porque nós somos teus filhos. Obrigada pela família que o Senhor escolheu para nós. Nossos filhos, nossos esposos, esposas, nossos pais, nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos cheios do Teu amor, a respeitar, amar, perdoar. Que o Senhor seja o Deus da nossa casa, o Deus da nossa vida. E que em tudo, Senhor Deus, desde um pôr do sol, desde a Tua palavra, desde o louvor das crianças, possamos refletir sobre o Teu amor e sermos gratos. Porque enquanto estivermos neste mundo, em dias bons e em dias maus, podemos contar com o Seu cuidado para conosco. Papai, agora nós vamos ter a continuidade do estudo da Tua palavra, que o Senhor habite em nós, se mantenha conosco e que durante todo este dia possamos nos recarregar da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.